Então pessoal, venho aqui fazer um vídeo para vocês, falar de um tema, ponderei falar do assunto, mas de certa forma, como eu sou mãe, me toca de um jeito diferente e acho que devo de comentar este caso, que toda a gente já deve de saber, que é aquela notícia que é um menino de 9 anos que ficou sem os dedos em Viseu, em Sanfães. Não desejo isto para ninguém, né? Nem para os vossos filhos, nem para pais que passem por estas situações. Não desejo mesmo. Em relação a esta notícia, achei que então era melhor eu falar, que já ficava com a minha consciência um pouco mais desaliviada, porque mexeu e mexe um pouco. Queria-me tentar, digamos, distanciar dessa notícia, mas como se trata de uma criança simplesmente de 9 anos, supostamente a mãe, antes disto tudo acontecer, deste acidente grave, a mãe já tinha comunicado que o menino andava a sofrer de bullying, seja de puxões de cabelo, pontapés. Ela alega que também houve enforcamento, digamos, mão no pescoço, não sei, gente. E se por acaso a escola teve conhecimento e não fez nada, a escola tem responsabilidade, sim, porque não protegeu, não fez o que devia ter sido feito. Ter, digamos, chamado a atenção aquelas crianças, tentar repreender o comportamento errado daquelas crianças, ou até mesmo comunicar aos pais dessas crianças que fizeram essas coisas, esses comportamentos que não são próprios ao menino. Bullying é muito grave, ok? Não é por acaso que muitas crianças sofrem em silêncio, muitas crianças não querem dizer aos pais porque têm medo, digamos, qual seja a decisão dos pais, se é se revoltar, ir à escola, fazer barulho ou até mesmo querer, digamos, repreender a própria criança ou jovem que fez isso com o seu filho. Há muitas situações que muitas das vezes as crianças não querem comunicar, ou até mesmo não querem comunicar aos pais porque algum funcionário da escola, seja auxiliar ou professor, o proibiu ou ameaçou, talvez, de falar. Há estes casos também, gente. Pronto. Quero eu dizer que aconteceu este acidente a esta criança, é uma situação grave. Esta criança foi submetida a uma cirurgia de duração de 3 horas, vai ficar sem as pontas dos seus dedos, ok? O que me choca aqui é que supostamente essas crianças foram, digamos, atrás desse menino que ia à casa de banho, e a qual fecharam a porta, entalaram os dedos, ok? O menino acho que pediu por ajuda, gritou com dores, gritou por toda a situação, que só ele sabe aquilo que ele sentiu naquela hora. E mesmo assim, eu pergunto, que me choca aqui, aonde é que estavam os profissionais da escola? Pessoas adultas responsáveis por estas crianças. Aonde é que estavam os auxiliares?
Aonde é que estavam os professores? Eu pergunto, quando uma criança berra, grita, não dá para ouvir? Não dá para ir para ver o que é que se passa? Tenho que ir ver. Estão a entender, gente? O que mais me choca é que na notícia, no Jornal Público, que eu vou-vos deixar depois aqui, e até mesmo também vi nas notícias no telejornal da TVI a comentar a mãe, a dizer ao caso que a falar sobre o assunto, inclusive a criança saiu pelo próprio pé, pelo aquele espaço entre o chão e a porta, ok? Saiu pelo próprio pé a arrastar-se, a sair do local onde ficou fechado. Não foi nenhum adulto para tentar abrir a porta, nenhum colega, para além daqueles que lhe fizeram aquele problema, abrir a porta. Isto é grave, é gravíssimo. Eu pergunto, o que é que nós estamos a educar? Eu pergunto, aonde é que está a educação na escola? Aonde é que está a educação que dizem que as crianças, quando estão na escola, a maior parte do tempo passam com os professores e que os professores é que têm que acaba por passar por eles a dar a maioria do tempo a educação. Eu pergunto, aonde é que está a educação? Creio eu que os pais destas crianças que fizeram isto não tenham esta educação em casa. Acredito que nenhum pai ou mãe tenha dado este tipo de educação a estas crianças para o fazer. Acredito que talvez os maus comportamentos que as crianças têm nem sempre são reportados aos pais. Como eu já vos falei aqui no canal em alguns pontos, já vos referi aqui alguns exemplos, também aquilo que ocorreu também na escola do meu filho. Não chegou a este patamar, a este nível, ainda bem, ok? Mas eu estava sempre em cima do acontecimento, estava sempre atenta ao mínimo pormenor, gente. Agora é assim, se o pai ou a mãe não quer saber, é porque é maus tratos. Se o pai ou a mãe reporta a situação que algo não está bem com o seu filho ou a sua filha, é porque os pais estão a exagerar e a escola não liga. Quando é que as pessoas vão levar a sério? Quando é que as pessoas vão levar estas situações mais a sérias, a dar mais valor à situação? Tudo tem um princípio, tudo começa de menos gravidade até ao muito grave, gente. Então foi preciso acontecer uma situação grave para agora começar uma investigação. A mãe fez a denúncia, fez bem, mas eu como mãe já não me ia sentir bem em mandar o meu filho para aquela escola, para aquela sala de aula com aqueles meninos que fizeram mal a ele. Não iria deixar que frequentasse aquela escola, mesmo tendo os auxiliares e a professora ou a professora, que não prestou proteção quando a criança mais precisou. Aonde é que está a proteção que os adultos deveriam se assegurar com estas crianças? Ok? Acreditem que esta criança vai ficar traumatizada para a vida toda. É uma criança de 9 anos. Vai ter medo de colegas. Os pais vão ficar sempre em sobressalto se o filho está bem, se o filho tem bons amigos, se tem bons colegas, se tem bons professores e se tem uma boa escola com auxiliares assim que necessário. Sei daquilo que falo, é cansativo, é desgastante quando os pais e as famílias passam por tudo isto.
Isto não acontece só a crianças imigrantes, também acontece a portugueses. Eu também tive e passei por situações não desse género, e o meu filho é português, nós somos portugueses, estou a entender? Pronto. Quero eu dizer que o que me choca é esta criança, como eu estava a dizer, ter que sair da casa de banho sozinho. Ligaram para a mãe para dizer que o filho tinha sofrido um acidente, até aí, ok, acho que fizeram bem só ter comunicado dessa forma ao telefone para que não ficasse demasiado nervosa, talvez na condução, não é? Até ao local. Supostamente, quando ela chegou lá, não foi reportado a gravidade do acidente, ok? A mãe, mesmo estando lá a recolher, a ir buscar o filho, ela ainda não tinha a noção porque a mão estava embrulhada em toalhas ou em panos, estão a entender? A mãe praticamente fica a saber da situação dentro da ambulância, pelo bombeiro. Vocês acham isto normal? Vocês acham que isto é normal? Não, não é normal. Acho que a escola, de certa forma, tem que agir como tem que agir, que é a situação de averiguar e fazer agora a investigação. Só que é pena isto acontecer, porque se a gente entrega as crianças na escola, tudo o que acontecer na escola é a responsabilidade da escola. Portanto, estes profissionais, seja auxiliares, seja professores, têm responsabilidade de causa do que aconteceu. Estou a entender? Porque não asseguraram a segurança, a proteção daquele menino. Ou não levaram a sério o que a mãe talvez já tinha reportado antes, dos comportamentos que tinha vindo a acontecer. Pronto. Choca-me imenso. Choca-me, e eu quero também com este vídeo deixar aqui a minha palavra de apoio, porque que tenha muita coragem, que tenha apoio de quem é devido, que esta criança recupere a nível físico como psicológico, que consiga ultrapassar os medos, que estes pais consigam ultrapassar com este susto, também em termos psicológicos, porque acredito eu que os pais também são apanhados assim, né? De surpresa e enfim, e que a justiça seja feita, sinceramente que a justiça seja feita, mas quero eu dizer com isto que também estas crianças que fizeram isto não serão as crianças que vão responder, mas sim os pais. Porque as crianças são menores de idade e não têm idade para responder sobre o ato que fizeram. O que também me choca aqui é que, porque que, supostamente daquilo que eu li, daquilo que eu vi na televisão, foi que limparam o local. Eu até entendo, de certa forma, limpar o local para não assustar outras crianças, para não ficar aquele ambiente das crianças ver aquele aparato, ok, mas não deveria terem chamado as autoridades, a PSP, ao local para ver? É só uma questão que eu realmente acho isto um bocado fora do normal. Normalmente, quando acontecem as coisas, não se pode tocar, não se pode mexer, e de repente vão lá limpar e pronto.
Espero bem que isto realmente seja resolvido. Espero bem que quem for responsável que pague pelo seu erro, né? Sim, a escola tem culpa. E sim, estas crianças que fizeram isto também têm culpa. Acredito eu que estas crianças não fizeram com o intuito de chegar a este ponto de magoar o colega, mas entendo eu que também já não era a primeira vez que faziam deste menino um boneco de chacota. Pronto. Porque a puxar os cabelos, a mandar pontapés e agora fecha-se uma porta, a criança fica lá fechada. Isto são comportamentos humilhantes, desnecessários, desrespeituoso. Que sinceramente, que prazer é que dá às crianças fazer isto umas às outras? Que prazer! Eu pergunto, muitas das vezes há crianças que não têm educação em casa, mas aprendem a educação na escola e tornam-se seres humanos em condições. Como há crianças que têm bom ambiente em casa e tornam-se maus meninos na escola derivado a outras circunstâncias, porque não gostam ou não se sentem bem com o ambiente. Eu pergunto, se a escola tem por norma a obrigação de dar educação para além dos pais, eu pergunto, que incentivo foi este? O que eu notei, ou o que eu sinto, e daquilo que eu tenho vindo a ver esta notícia, é que eu acho, não tenho certeza, mas daquilo que foi passado, parece que a escola primária, neste caso, não estou a dizer o agrupamento, porque assim, nós temos a escola, digamos, a pré e a escola primária. E a diretora, supostamente, a diretora ou o diretor, supostamente, é aquele que é o responsável por aquele espaço que é a primária e a pré, ok? E depois, se for preciso intervir numa situação mais complicada, é passado para o diretor da escola grande, que digamos seja um ciclo ou uma secundária, onde existe outro diretor acima, que é o agrupamento das escolas todas, que pertence àquele agrupamento, ok? Pronto. Eu pergunto se o diretor ou a diretora desta escola primária se normalizou, ou até mesmo o professor ou a professora deste menino normalizou a situação, quando a mãe fez queixa, isto é, reclamou de que o menino estava a sofrer bullying, seja a mandar pontapés, os outros a mandar pontapés, a puxar o cabelo e etc, etc, gente. Eu pergunto, normalizaram, não deram valor, talvez, ao que a mãe disse, não quiseram, talvez, dar importância, mas foi preciso agora chegar a uma situação destas. Eu agora digo assim, uma escola que acontece uma situação grave destas, passado 2 dias, segundo o que a mãe relatou, penso eu que foi só 2 dias, fizeram uma festa, que eu até nem sei de que era, pronto, fizeram uma festa. Para mim isto é um comportamento que parece que nada houve naquela escola, nada se passou naquela escola, gente. Para mim é normalizar a situação, também, aos meus olhos, é normalizar a situação. Eu acho que quando é uma situação séria, até acho que as crianças com esta idade deveriam de pegar e ficar a pensar do sucedido que ocorreu. Falar do assunto, chamar a atenção o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer. Foi por este ato que ocorreu este acidente. Porque eu acho que estamos a tentar proteger de tudo, se calhar, e nós temos que começar a entregar a realidade da vida. Na minha opinião, gente. Começar a falar as coisas como elas são,
com as crianças. Agora, fazer uma festa perante uma situação destas, então, eu não entendo. Morre uma figura pública, o país para fazer de luto e não sei o quê. Nesta situação, a escola até poderia adiar a festa e tentar falar, sim, aceitar a situação, falar com todos os meninos, falar da situação. Olha, aconteceu isto, isto e isto, vamos tirar hoje este dia para refletir neste ato, ok? Não faz mal nenhum, porque as crianças com estas idades já entendem de uma determinada forma as coisas, e claro que ao longo da vida elas vão ter que encarar a real daquilo que existe, daquilo que é mau, aquilo que é bom. Estão a entender? Eu acho que para mim é normalizar fazer uma festa após o sucedido, para mim é normalizar. Fazer que nada se passou é normalizar. Se por acaso os outros pais que têm os filhos na escola não falam do assunto, também para mim é normalizar. Porque parece que toda a gente está privado de falar. Ou parece que as pessoas não querem falar sobre o assunto. Não acho normal, porque assim isto não deixa de ser uma violência extrema e assim, as pessoas têm que pensar e colocar-se no lugar do outro e dizer assim, isto podia ter acontecido à minha filha, poderia ter acontecido ao meu filho. Porquê é que isto aconteceu? O que é que levou a isto? Eu só não entendo é porque é que os outros pais não se colocam na posição dos outros. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão a ser individualistas. É assim, eu não quero ser assim tão drástica neste ponto, porque eu também, em certos pontos, eu também sou um bocado individualista, porque eu quero saber da minha vida, não quero saber da vida dos outros. Nesse ponto eu estou a ser individualista. Mas quando se trata de uma criança que ocorreu um caso na escola onde o meu filho anda, supostamente, eu fico preocupada como mãe, porque assim, aí eu não sou individualista, aí eu começo a pensar assim, não, alto, que se aconteceu com esta criança, pode acontecer ao meu. Pronto. Passando à frente, esta mãe ou estes pais já têm advogados a apoiar ou a ajudar no caso, deste caso que está sob investigação. Eu espero mesmo sinceramente que eles tenham toda a força, todo o apoio, seja psicológico, até se for preciso fisioterapia. Não sei se a criança vai fazer esse acompanhamento, mas que o menino consiga recuperar, se tornar um menino feliz, que esta família consiga proporcionar, digamos, unida, que haja carinho, que haja apoio, no mínimo que as pessoas possam dar, daquilo que sabem dar, daquilo que sabem fazer. Um abraço, pequenas palavras, porque qualquer um poderia estar nesta posição. Aconteceu a estes pais, que são brasileiros, e este menino é brasileiro, pronto, mas poderia acontecer a qualquer um, gente. Só que eu pergunto, e torno a sublinhar, aonde é que estavam os profissionais? Choca-me imenso isto. Porque se a escola tem lá auxiliares, tem lá professores, não estavam lá quando o menino precisou, digamos assim. Ou será que é a falta de profissionais nesta escola? É que se tiverem falta de profissionais nesta escola, acabam também por pôr culpa ao governo, não é? Também aí é culpa do governo, porque não existem profissionais necessários ou suficientes. Eu só queria era saber mais o que é que a escola tenha, talvez,
a relatar sobre este caso, não sei, ainda não se sabe muito sobre o lado da escola, a versão deles, ok? Mas também acredito que eles não se vão pronunciar, portanto, é aquilo que eu vos digo. Infelizmente aconteceu a este menino, a esta família, uma situação destas. Portanto, tentem passar aos vossos filhos o melhor, terem noção da gravidade das coisas, aquilo que é correto, aquilo que não é correto, as consequências que existem, porque eu acho que realmente as crianças têm que ter noção da real, do mundo, também para elas se autoproteger, também para elas se afastar do problema e talvez fazer as suas escolhas, o que é melhor para eles, né? Pronto. Eu espero mesmo que esta família tenha o devido apoio, seja psicológico, e que o menino recupere em termos físico e psicológico, que venha a ser um menino feliz, independentemente desta situação ter ocorrido, que os pais consigam superar este acidente do filho, né? Mas eu, por mim, como mãe, eu não mandava o meu filho para aquela escola. Eu, ou das duas uma, ou mandava-o para outra escola, ou então eu deixava ele acabar o ano em casa, tendo aulas em casa. Dá para o fazer. Mas também quero ressaltar aqui que quando vocês veem que os vossos filhos não estão felizes na escola, ou por colegas, ou pelo professor, ou não sei, gente, vocês têm o dever de pedir uma avaliação a um psicólogo, e eles conseguem fazer tudo isso. Se houver provas para fazer uma participação às autoridades, uma queixa às autoridades, vocês podem o fazer com esse relatório do psicólogo. Que um psicólogo consegue detectar se a criança está a sofrer na escola, ou por isto ou por aquilo. Estão a entender, gente? São eles os profissionais indicados para isso. Portanto, esta mãe fez esta denúncia, dou toda a força e que a justiça seja feita. Os culpados têm que pagar por aquilo que tiveram culpa, e de certa forma eu acho que a escola também é culpada. Pronto, gente. Portanto, vim relatar este caso. Eu espero mesmo que esta família consiga superar tudo isto. Portanto, fiquem bem e um bom fim de semana.